gabaritando RID-DF na banca IADES em menos de 15 minutos, parte 1. Vamos junto, pessoal, gabaritar a banca IADES na matéria de RID-DF da forma mais rápida possível. É o nosso super projeto da comunidade Premium. Se você ainda não faz parte, entre na comunidade Premium, o link está aqui na descrição do vídeo em valor promocional. Então vamos juntos gabaritar essa matéria. Vamos lá, pessoal, vou jogar aqui na tela. A gente não tem tempo a perder, então precisamos gabaritar o mais rápido possível. Vamos lá. Ó, conhecimentos DF, tá aí, Rafael Vale, meu nome, né, pessoal, para quem ainda não me conhece, tá? Tem aqui minhas redes sociais, meu Instagram, meu YouTube e meu WhatsApp também. Fique à vontade aí para adicionar, beleza? Show, pessoal, vamos para a primeira questão. Essa questão aqui de RID-DF, ela traz uma informação que ela é mais nichada. Por que que eu digo que ela é mais nichada? Como foi o concurso para analista de desenvolvimento e fiscalização agropecuária da SEAGRE-DF, a Banca IADES ela trouxe nessa questão algumas coisas mais relacionadas à parte a parte agrícola. É uma questão que ela normalmente não vem sendo cobrada em prova, não deve ser cobrada novamente, mas a gente precisa saber, vai que cai de novo, né? É algo que pode ser cobrado sim, mas não é comum, tá? A gente vai ver outras questões aqui que são mais comuns. Vamos lá. Então, nas áreas de produção agrícola DF, entre julho e setembro, ocorre o chamado vazio sanitário. Essa prática de produção agropecuária tem fundamentos geográficos, econômicos e sanitários relacionados aos espaços agrícolas. A respeito desse assunto, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O período de julho a setembro é o auge do período seco e a suspensão da produção agrícola contribui para a economia de água. B. Essa medida é utilizada nas áreas de produção de soja e consiste na proibição de plantio ou de manutenção de áreas vivas por 3 meses para evitar disseminação de pragas. O vazio sanitário é o período em que não se aplicam defensivos agrícolas, a fim de evitar contaminações das áreas de cultivo. O vazio sanitário é o período de aplicação de vacinas nos rebanhos bovinos e suínos com o objetivo de combater a febre aftosa. E o vazio sanitário consiste na rotação de culturas e pastagens no intuito de evitar o esgotamento do solo e aumentar a produção agropecuária. Então, na verdade, essa questão ela vai buscar ali meio que o conceito de vazio sanitário, falando também sobre a questão ali do período seco, né? Bom, gabarito, tá? Que a gente estava buscando é a letra C. Deixa eu marcar aqui para vocês. Letra B, né? Vou marcar aqui para vocês. Bom, vamos entender aí qual que é a lógica geral, pessoal. O foco da questão é o vazio sanitário. O que que seria o vazio sanitário? Trouxe o conceito aqui para que você, se eventualmente vier em uma próxima questão, a gente saiba o que é, né? Mas esse tópico ele não é tão cobrado assim nas provas de concurso, tá? O que seria o vazio sanitário? É o período de no mínimo 60 a 90 dias em que não se pode plantar e nem manter vivas plantas de soja em qualquer fase de desenvolvimento da área determinada. O objetivo é reduzir ao máximo o inóculo do fungo Phacopsora pachysiri. É difícil falar isso aqui, né? Agente causal da ferrugem asiática da soja, minimizando os impactos negativos da doença para a safra seguinte, tá? Vamos lembrar o seguinte, pessoal, isso aqui é a parte mais importante, porque é o que vem caindo mais em prova, tá? É o mais importante dessa questão, que é justamente o período seco, né? Como que seria e tal, porque isso realmente cai demais, tá? Então vamos lá rever essa parte aqui. Ó, o período seco, ele vai de maio a setembro no DF. E o período de outubro a abril são os mais chuvosos. Varia um pouquinho ali, mas em regra é isso que normalmente vem na prova, tá? Eu coloquei esse A aqui só para você ver porque ele abordou na questão, ele abordou essa questão do período de julho a setembro, a auge do período seco e tal, então eu coloquei aqui para vocês, tá? Mas o gabarito é a alternativa B, beleza? A alternativa B, essa medida é utilizada na proibição de soja, consiste na proibição de plantio ou de manutenção de plantas vivas por 3 meses para evitar a disseminação de pragas. Isso aí é o conceito do vazio sanitário. Mas o principal que eu quero trazer para vocês aqui de mais importante é justamente a questão do período seco. Então, o que você tem que levar para a sua prova? Vamos lá. Leve para a sua prova o seguinte: período seco.
de maio a setembro, em regra. Então, dentro dessa lógica aqui do DF, temos dois períodos duas estações bem definidas, bem demarcadas, bem delimitadas, duas estações do ano bem definidas, bem marcadas. Um período quente e úmido, que seria esse período chuvoso, e um período frio e seco. O frio e seco é de quando a quando? De maio a setembro, como uma regra, tá? Se tiver variando um pouquinho de mês ali, um ou outro, dependendo na prova, você pode marcar. Mas é porque é mais como uma regra, né? Um período de transição ali entre os meses. Mas, em regra, vai vir isso daqui na sua prova. Beleza? Vamos para a próxima questão. Temos aqui o enunciado. Normalmente o enunciado ele não é tão necessário que a gente leia, então vamos para o item direto, beleza? Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta cidades integrantes do patrimônio histórico vernacular que antecedeu a construção de Brasília. Então, quais são as cidades que já eram pré-existentes, aquelas que já existiam até mesmo antes mesmo da construção da capital de Brasília? Quais são aquelas cidades que hoje são regiões administrativas, mas que antes elas já existiam, são pré-existentes? Isso cai demais em prova campeão de prova, pessoal. O gabarito dessa questão aí é a alternativa de dado, pessoal, Braslândia e Planaltina. Hoje em dia são regiões administrativas, mas elas são pré-existentes, elas são antecessoras até mesmo à própria capital, beleza? Vamos lembrar aqui que Planaltina e Braslândia já eram anteriores mesmo, então elas já pré-existiram. É comum que na prova eles coloquem a palavra já pré-existiram, são antecessoras, então é comum que isso aconteça. Quando que Planaltina foi criada? 1859. Quando que Braslândia foi criada? 1933, ou seja, bem antes, né, da inauguração da nossa capital, em 1960, Brasília. Beleza? Então, ok, pessoal, o gabarito é esse. Lembrando que o material de apoio aqui, que a gente está montando aqui, quem é membro da comunidade premium pode fazer o download, tá? Vamos embora, vamos para mais uma questão, vamos pular o enunciado, normalmente não é necessário. As cidades integrantes do patrimônio histórico vernacular que antecedeu a construção de Brasília são Sobradinho e Taguatinga. Olha só a Banca IADES trazendo mais uma vez a mesma coisa, eu coloquei seguidas aqui. Então você já sabe, né? É Sobradinho e Taguatinga? Não é, a gente acabou de ver que, na verdade, é Planaltina e Braslândia, né? Então, essa questão aqui, que trouxe o gabarito a modalidade de questões de certo e errado, tá totalmente errada, né? Então a gente conseguiria marcar tranquilamente essa alternativa aí como errada. Então, Planaltina e Braslândia, tá? Essas eram as pré-existentes, beleza? Então, gabarito errado, vamos para mais. A barragem do Rio Descoberto, localizada, ó, pessoal, isso daqui é campeão de prova, falando sobre a parte hídrica, tá? A parte de geografia hídrica da capital. É muito importante porque Brasília é o berço das águas. Então vamos lá. A barragem do Rio Descoberto, localizada na região administrativa de Braslândia. É isso aí, pessoal? A barragem descoberta em Braslândia. Vamos lá. No limite com o município de Águas Lindas de Goiás, é um grande reservatório de água potável do DF. Barragem do Descoberto sim, ele fornece mais de 60% da água do DF. A bacia hidrográfica que ficou dobrado, né, que integra o Rio Descoberto é a bacia do Tocantins-Araguaia. É isso, pessoal. A bacia do Rio Descoberto é a bacia do Tocantins-Araguaia. Aí tá trazendo uma informação meio nada a ver para vocês, né, pessoal? Gabarito errado nessa questão da IADES, tá? Vamos recapitular aqui. Temos aí, pessoal, 3 grandes bacias ou 3 regiões hidrográficas, tá? Quais seriam elas? Paraná, São Francisco e Tocantins-Araguaia aqui em cima. Dentro dessas 3 regiões hidrográficas ou grandes bacias hidrográficas, tem subbacias ou bacias menores dentro da região hidrográfica, tá? Temos 7 no total do Distrito Federal. Precisa saber os nomes? Precisa, pessoal. Isso é algo que é difícil na nossa matéria, porque você precisa meio que decorar os nomes, beleza? Então, a gente vai ter 5 subbacias da bacia maior do Paraná, tá? Que inclusive, deixa eu jogar aqui grande na tela para vocês. Que inclusive a bacia do Descoberto tá bem aqui, ó. Bacia do Descoberto tá bem aqui, tá? Professor, a bacia do Descoberto é em Braslândia? É, por isso que eu coloquei o mapa aqui, olha aqui. Braslândia tá bem aqui, ó, bem aqui. Olha o Descoberto aqui, a bacia dele,
encontra aqui com Braslândia, beleza? Bacia do Descoberto, Braslândia e Ceilândia ali, beleza? Então, aquela parte da questão estava certinha. Porém, o Rio Descoberto não integra Tocantins, Araguaia, como está afirmando a questão. Integra, na verdade, a bacia maior do Paraná e, de uma maneira mais focada, né, integra a própria bacia do Rio Descoberto, né? Então, pessoal, gabarito completamente errado, né? Aqui no gabarito deveria ser integra a bacia do próprio descoberto. Descoberto. Ou, se falasse de uma maneira mais ampla, poderia colocar uma bacia do Paraná, né? Uma região hidrográfica do Paraná. Poderia ser nesse sentido. Beleza? Então, gabarito dessa questão. Errado, errado. Então tá aqui. Se você quiser fazer o download aí, for membro da comunidade premium, é só baixar o material de apoio. Beleza? Show, pessoal. Tá aqui, ó, de uma maneira maior para você verificar aí cada uma dessas regiões administrativas do DF e poder ter uma noção, fazendo uma sobreposição entre o mapa hidrográfico e o das regiões administrativas. Beleza? Show, vamos para a próxima. De acordo com o censo 2010 e estimativas do IBGE, as taxas de crescimento populacional do DF revelam um crescimento relativamente tímido, mas que impactará as infraestruturas e serviços de apoio à população, principalmente a de menor renda. E aí, pessoal, gabarito certo ou errado? Essas questões relacionadas ao censo estão sendo campeãs. Por quê? Porque já foi lançado o censo 2022, tá, pessoal? Então, a gente já trouxe informações mais precisas aqui. O gabarito é correto e vale ser ressaltado aqui que tivemos uma variação populacional de mais de 9,60% em Brasília. Brasília atualmente é a terceira maior cidade do país, tá, pessoal? Então temos aí somente Brasília atrás das capitais do Rio de Janeiro e São Paulo, Brasília em terceiro lugar nesse caso, beleza? Tivemos uma variação aí, Brasília acabou ultrapassando aí, por exemplo, Fortaleza, Salvador, tá? Tá em terceiro lugar, tá? Tá em terceiro lugar, ok? Então, vale ser ressaltado que nas projeções do IBGE, imaginava-se que Brasília já tivesse mais de 3 milhões de habitantes, porém, com o censo 2022, o censo trouxe ali, produzido pelo IBGE, que Brasília tem menos de 3 milhões de habitantes, quase 3 milhões, 2 milhões 817 mil pessoas, mas com o aumento da população, tá? Então, gabarito correto dessa questão, ok? Vamos embora, vamos para mais? Pronto, vamos lá. Quanto aos elementos que caracterizam a realidade étnica e social do DF, destaca-se o setor de serviços e, em especial, os relacionados ao setor público, direto ou indiretamente, é fator de atração da população a Brasília, capital, com funções administrativas. E aí, pessoal, certo ou errado nesse caso? Galera, olha só, qual que é o maior setor que temos no DF? Com certeza é o setor de serviços, é o setor terciário, tá? Setor de serviços, que é o setor terciário. Então, a maior parte do PIB provém dele. Depois vem em segundo lugar, o industrial, que é o secundário, e em terceiro lugar vem o primário, que é o setor agropecuário, tá? Então, em primeiro lugar, com certeza, o setor de serviços terciário. Nesse caso, gabarito corretíssimo, corretíssimo. É exatamente isso que a gente estava buscando, tá? Então, gabarito correto. Vamos para a próxima aí, né? Se quem quiser fazer um download do material, trouxe aqui de uma maneira mais objetiva para vocês. Aqui a nossa representação gráfica, né, aproximada do percentual de relevância do setor terciário de serviço, é quase 96% de relevância, beleza? Show, pessoal, vamos para mais uma aqui. Entre as unidades da federação, DF é aquela que apresenta o menor coeficiente de Gini, que se trata de desigualdade de distribuição de renda. O coeficiente de Gini, ele trata da desigualdade de distribuição de renda? Corretíssimo, trata, tá? O coeficiente de Gini, ele mede a desigualdade social. Então, quanto maior, mais desigual. O DF, ele tem um menor coeficiente de Gini das unidades federativas, negativo, pessoal, errado. Tem um dos maiores coeficientes de Gini do Brasil, tá? Maiores coeficientes de Gini do Brasil. Então, não há que se falar em menor, tá? Então, essa questão aqui, ó, estaria totalmente incorreta, questão errada. Na verdade, é um dos maiores
do Brasil, beleza? Então temos aí o coeficiente de Gini em torno ali de 0,566, e esse índice indica que a desigualdade está alta no Distrito Federal, seria aí em torno da quarta maior unidade federativa em desigualdade, tá? Então é mais ou menos isso, a gente tem que ele é alto, é isso que eu quero que você leve para a sua prova, beleza, pessoal? Então é isso. Se você tem interesse em fazer parte da comunidade Premium, se você ainda não faz parte, tem o link aqui na descrição do vídeo. Clique e venha fazer parte aqui para você gabaritar RIDE-DF na sua prova. Hoje fizemos aí um apanhado da banca IADES e vamos gabaritar com certeza ela na sua prova, beleza? Um grande abraço a todos vocês. Quero que vocês deixem o like, se inscreva aqui no canal e, claro, deixe um feedback do que você achou sobre essas questões. E aí, gostou da nossa aula? Você foi bem? Manda aqui como que você foi. Acertou as 7 questões? Acertou quantas? Manda aqui pra gente saber como que tá o seu progresso, beleza? Se você é membro da comunidade Premium, também deixa o feedback na nossa plataforma. Um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro, pessoal. Até mais!